Olá pessoal, me chamo Andrei e venho apresentar para vocês o módulo de diagnóstico ESG da plataforma da Ecovalor. Venho apresentar como vocês podem responder um diagnóstico liberado para a sua organização. Então, inicialmente, quando vocês logarem na plataforma, vocês chegarão na tela inicial, na home da plataforma. Vocês podem se direcionar para o módulo diagnóstico ESG. Entrando no módulo, vocês irão identificar inicialmente uma tabela contendo todos os diagnósticos ou checklists disponíveis para a sua organização, tá? Neste caso, evidenciada como unidade, tá? Ela tem o mesmo valor que uma empresa. Neste caso, estou usando o time Produto ESG Now com um CNPJ-X, certo? Vocês identificarão também mais algumas informações, como quem são os envolvidos em relação a esse checklist liberado, qual o período, qual é o checklist definido para vocês, tá? E o status em relação a esse checklist. Logo mais acima, ainda teremos um filtro de consulta por texto. Caso vocês tenham mais de um checklist aqui ou avaliação, vocês podem fazer a consulta somente pelo texto, certo? E enfim, damos início aqui à etapa de responder um diagnóstico, certo? Então vamos entrar no botão abrir, que fica alocado à direita, na extrema direita da tabela. Clicando nele, somos direcionados para a tela inicial do diagnóstico, onde no card superior vocês já vão identificar o título, diagnóstico ESG, né? Aqui temos mais uma descrição sobre o que ele representa, temos aqui a unidade, então muitas informações de identificação para que não seja confuso, né, no momento de realizar a resposta, né, de um diagnóstico. Temos aqui também informações importantes relacionadas aos gestores do diagnóstico. Os gestores são os usuários da unidade, ou seja, da empresa, que vai responder o diagnóstico, certo? Então, neste caso, temos dois, é possível incluir mais, caso seja necessário, tá? Mas eles têm uma responsabilidade grande, pois os gestores podem definir quem, dentro de sua organização, serão responsáveis por responder os tópicos, né, dentro do diagnóstico. Tá? Então, me adiantando, mais aqui abaixo nós temos a divisão de dimensões e tópicos, certo? Onde clicando no botãozinho recolher, vocês vão identificar as linhas das dimensões e clicando em expandir ou em cima de cada linha, nós conseguimos novamente expandir a dimensão específica e evidenciar aqui, identificar quais são os tópicos que eu vou responder dentro do diagnóstico. Então, trazendo um link em relação às atribuições que nós temos aqui, eu, Andrei, como gestor da minha organização, vou definir dentro da minha organização quem vai responder cada tópico, onde eu posso definir todos os tópicos para somente uma pessoa, independente da dimensão, seja ela governança ambiental ou social, ou eu posso dividir um tópico por pessoa ou 3 tópicos por pessoa, sendo bem flexível fazer essa divisão de responsabilidade dentro da plataforma. Então, seguindo, vamos aqui para o menu de atribuições, onde nós vamos realizar esta configuração. Novamente, nós temos a informação aqui da unidade que nós estamos respondendo, sendo utilizado, o diagnóstico. E aqui abaixo nós temos duas opções de atribuições. Tá? A primeira me dá a opção de atribuição de responsabilidade em lote, onde, lembrando que nós temos um vínculo de tópico por dimensão, ou seja, dentro de uma dimensão eu tenho vários tópicos, então nós disponibilizamos um modo de configurar a responsabilidade por dimensão, onde eu clicando na dimensão, clicando no botão responsável, lembrando que o responsável são todos os usuários cadastrados na plataforma, certo? Não tem como puxar alguém que não esteja cadastrado aqui, e estão vinculados na minha unidade, certo? Então, se eu tenho 10 usuários cadastrados na minha unidade, os 10
vão estar listados aqui como opção para que eu possa realizar a configuração de responsabilidade por tópico. Então eu cliquei na dimensão, escolhi o responsável e vou definir um prazo limite para que ele responda esses tópicos. Então eu vou colocar que até dia 8 o Andrei Perfil Cliente vai ter a responsabilidade de responder todos os tópicos voltados para a dimensão ambiental. Mas aí vocês podem perguntar, poxa Andrei, eu tenho aqui um especialista relacionado à matéria-prima dentro da minha organização. Sem problema nenhum. A gente pode clicar no campinho responsável na linha de matéria-prima e definir outra pessoa para que responda, certo? E assim conseguimos fazer em todos os tópicos do diagnóstico disponibilizado para a sua organização. Eu vou dar um salvar aqui para já marcar o responsável pela dimensão ambiental. E aqui conseguimos identificar dentro de cada cardzinho quem é o responsável, o prazo e o status desse tópico relacionado à dimensão ambiental. Fazendo uma comparação, nós não configuramos ninguém para a dimensão governança, então não temos nenhuma atribuição e definição dentro de cada tópico de governança. Voltando mais uma vez aqui, a gente pode acessar o tópico de gestão ambiental. Identificamos novamente as informações da organização e do diagnóstico que está sendo respondido. Temos o status mais aqui acima. E aqui abaixo nós temos os quesitos, né? O que são os quesitos? Os quesitos são cada perguntinha dentro do meu tópico de gestão ambiental, certo? Então, por exemplo, aqui dentro de gestão ambiental, se eu clicar em recolher, eu vou identificar todos os quesitos, né, as perguntas que constam para eu responder dentro do tópico, certo? Então vou clicar aqui em expandir novamente e aqui já temos a primeira pergunta, né? Então a empresa possui um sistema de gestão ambiental SGA implementado, certificado pela ISO 14001. Aí aqui embaixo nós temos ainda uma descrição a mais, onde em alguns quesitos aparecerão informações a mais, um plus ali para que possa ficar um pouco mais fácil, né, de identificar e responder com a alternativa correta com base no que ocorre atualmente em nossa organização. Então, dentre as alternativas, nós temos as opções de estamos construindo, não, sim, 100% ou sim de forma parcial. Tá? Eu vou clicar em sim de forma parcial. E aqui eu posso complementar a minha alternativa marcada com os seguintes cenários. Né? Eu posso informar aqui que sim, parcialmente, porém, estamos com 90% do processo concluído. Ou seja, eu não marquei o 100% porque ele realmente não está 100%, mas isso é algo que daqui a um mês pode mudar, pois eu estou em 90% do meu processo concluído. Outro ponto também é a inserção de anexos ou evidências dentro de um quesito. Ou seja, além de eu complementar a minha alternativa marcada com um comentário, eu ainda posso trazer evidências, né, tanto da minha máquina local, então dentro das minhas pastinhas, como do módulo do GED, né, que é o meu gestor eletrônico de documentos, certo? Onde eu centralizo todos os documentos utilizados na plataforma nesse módulo. Então nós temos essas duas opções ainda. E depois disso, nós temos aqui um botãozinho chamado sinalização, onde eu posso sinalizar este quesito, incluir uma mensagem para que depois eu possa voltar neste tópico e analisar, poxa, por que eu sinalizei? Ah, faltou eu incluir uma evidência, né, para confirmar a alternativa marcada aqui. Então nós temos essa opção ainda, certo? Além disso, nós podemos
evidenciar aqui o nome do responsável, perfil do cliente, o status, que está como não iniciado, certo? Então todos os quesitos estarão como não iniciado, assim como o tópico. E abaixo nós temos as outras alternativas. Então eu vou marcar todas elas e volto em seguidinho. Prontinho. Então, finalizada a marcação de todos os quesitos, eu vou recolher todos eles. E no final da página, vocês vão identificar dois botões, tá? O primeiro é salvar. No momento em que eu salvo, né, ele vai salvar todas as alternativas, todos os comentários, tudo que eu incluí dentro de cada quesito na plataforma e não irá concluir o tópico, para que assim eu possa voltar, mudar a alternativa se for necessário, incluir outras evidências, então fazer qualquer tipo de ação dentro dos quesitos. Porém, se eu clicar em concluir, eu vou concluir o tópico com tudo que eu já salvei dentro de cada quesito, certo? E importante, não será permitido a reabertura do tópico, certo? Então vocês não conseguirão editar a alternativa novamente, ok? Então neste caso aqui eu vou clicar em concluir, ele sempre vai trazer aqui, né, uma notificação solicitando a confirmação da conclusão do tópico. Vou clicar em confirmar. E assim nós vamos concluir a fase de resposta do tópico de gestão ambiental, certo? Então ele está atualizando. Quando eu finalizar o tópico, ele vai me trazer uma notificação de êxito na conclusão e vai alterar o status para concluído, assim finalizando o tópico, certo? Depois disso, quando eu finalizar ou dar andamento no primeiro tópico, ele vai alterar o status do meu diagnóstico como um todo para em andamento. E eu ainda posso utilizar os filtros neste card para identificar tudo aquilo que foi concluído dentro dos tópicos, certo? Vou limpar aqui. E eu posso dar andamento na resposta, no processo de resposta dos tópicos que ainda eu não iniciei, certo? Então, esta é a funcionalidade de diagnóstico ESG disponibilizado na plataforma da Ecovalor.